Juntos novamente, continuamos com a leitura do livro Loucura sob o Novo Prisma. É um estudo psíquico-fisiológico feito por Bezerra de Menezes. Convido sempre a todos que, para não perderem o fio da meada, pode pegar o vídeo anterior, dar uma olhadinha no último minuto, para na sequência pegar o vídeo novo, que, como eu disse, os capítulos são muito grandes. Eles levariam 3, 4 horas para eu ler um capítulo, seria inviável para vocês ouvirem um vídeo tão grande. Então, dá uma escutadinha no anterior e vamos seguir. Ele dividiu a questão em 3 partes, vamos ver a primeira, tradição popular. Em todos os tempos, em todos os países, vigorou sempre no seio da massa popular a crença de que as almas dos mortos vêm falar aos vivos. Se tem algum valor o provérbio vox populi vox dei, e não deixa de ter, pois é inegável que o povo possui uma intuição que surpreende os sinceros, se tem algum valor aquele provérbio, não pode ser posta em dúvida a manifestação dos mortos. Aqui, esse em latim está escrito a voz do povo e a voz de Deus. Vamos continuar. Como, porém, a ciência não se firma em conjecturas, descemos aos fatos que dêem vida à crença popular. Na Bíblia encontram-se provas autênticas da manifestação das almas que se foram desta vida. São autênticas porque a autoridade do escritor sagrado não permite que se lhe atribua a intenção de enganar com falsos propósitos. E são insuspeitas porque o patriarca era infesso àquelas práticas ao ponto de ameaçar com morte aos que provocassem tais comunicações. Assim, pois, tem um valor moral os fatos que vamos referir. O primeiro é o mesmo ato de Moisés, condenando a evocação dos mortos. Tem aqui uma nota. Moisés proibiu que os adivinhos e feiticeiros evocassem os mortos, visto que só os profetas o podiam fazer. Os profetas podiam. Interessante. Então é o que se diz, se pode falar com eles, eles existem. Não é verdade? Continuando. Se o fato não se desse ou não passasse de coisa imaginária, seria ridículo figurar aquela proibição em livro tão respeitável, escrito pelo maior vulto da antiguidade sagrada. Tal proibição é, portanto, a mais irrecusável prova da verdade do fato. Dir-se-ia que a prática era real, mas que era bruxaria, e que isso foi por isso que Moisés a proibiu. Os mortos não acudiam aos chamados. Aceitemos a declinatória, mesmo porque, além de gratuita, vai ser reduzida a pó pelo segundo fato. Saul recorreu à profetisa Endor para falar à alma de Samuel. E diz a Bíblia, a alma acudiu ao chamado e revelou ao rei seu próximo fim. A profetisa podia chamar os mortos. Então, se ela pode chamar, eles existem. Não é verdade? Continuando. Aqui não há para onde fugir. Ou é falso o que atesta o venerando escritor, ou Samuel sobreviveu à morte do corpo, tanto que falou a Saul. Está no mesmo caso e conduz às mesmas deduções o que se encontra no livro de Tobias. O moço foi longe da casa paterna. Teve o encontro com um mancebo que o acompanhou e o livrou de ser devorado por um peixe, cujo fel mandou guardar para curar a cegueira do pai. De volta a casa, produziu a cura e, oferecendo-lhe à família agradecida metade de sua fortuna, fez-lhe sentir que Deus devia o benefício e declarou ter sido Ananias, filho de Azarias. Dizendo isso, desapareceu da vista de todos. Olhem só, o espírito se materializou. Interessantíssimo. Passando dessas tradições escritas a autenticadas pelo autor da Bíblia, façamos obra de outras inéditas que poderão ser autenticadas. No Brasil e em Portugal, de cujos usos e costumes temos maior conhecimento, encontra-se espalhada por todas as camadas sociais a crença das almas do outro mundo, firmada em fatos presenciados por pessoas respeitáveis. Em Portugal, as lendas e narrativas do ilustre Alexandre Herculano as atestam. No Brasil,
quase não há uma família, dizia o erudito Dr. Manuel Soares de Silva Bezerra, que não tenha um fato a referir-se da aparição de mortos. Daremos aqui alguns dos muitos que conhecemos. A Dona Maria Cândida de Lacerda Machado, senhora tão distinta pela inteligência como por virtudes, que viveu na boa sociedade do Rio de Janeiro, tinha em São Paulo, estudando na Faculdade de Direito, um filho em seu primeiro matrimônio. Um dia recebeu carta do moço, que se achava em perfeita saúde, e na noite desse mesmo dia, ao apagar a vela para dormir, ouviu distintamente o som da queda de pesado castiçal de prata, pousado sobre uma mesa e alguma distância da cama. Acreditando que gatos ou ratos lançaram abaixo o estimado objeto, acordou o marido, que, acendendo a vela, viu com ela o castiçal em seu lugar. Foi sonho, disse ele. Não, eu estava acordada, respondeu a senhora. E depois de longa discussão, apagaram de novo a vela e voltaram à cama. Imediatamente, fere-lhe os ouvidos o som da queda do castiçal, o que lhe acudiu o homem, dizendo: agora sim, garanto que caiu. Acesa a vela, foram surpreendidos com a presença do castiçal no seu lugar. Muito tempo levaram de conjecturar, até que resolveram repousar. Deu-se então um fato singular para a senhora, ainda acordada, enquanto o marido já dormia. Uma mão deslizou doce e amavelmente pela testa de Dona Maria e, tomando-lhes os bastos cabelos soltos, correu por eles até as pontas. É meu filho, que vem dar-me o sinal de ter morrido, exclamou a angustiada senhora. Reconheci-lhe a mão, fazendo com seus dedos o que sempre foi seu gosto. É ele. E não houve como dissuadi-la daquela ideia, nem durante o resto da noite, que levou para plantear o filho, nem no dia seguinte, quando famílias amigas acudiram a convencê-la de que era infundado o seu juízo, à vista da carta que dava ao moço a perfeita saúde. Entre os que foram visitá-la figuraram os doutores Mariano José Machado, Joaquim Pinto Neto Machado, respeitáveis médicos, que nos deram notícia do fato no mesmo dia. 2 ou 3 dias depois, chegou o vapor de Santos, única via célere de então entre a corte e a província de São Paulo. E por ele veio a notícia da morte do jovem, colhido por uma enfermidade exatamente no dia em que foi recebida a sua carta. Análogo a este fato é o que se deu na província do Ceará, com o coronel Luiz Torres, então capitão e geralmente conhecido como Capitão Lucas. Achava-se comandando um destacamento na cidade de Crato, 80 léguas distantes da capital. E uma noite, dormindo em rede, foi acordado por abalarem sensivelmente. Não havendo no quarto fechado quem o pudesse fazer, ao despertar, soou-lhe os ouvidos a voz flébil de sua irmã predileta, que se achava na capital. E a voz articulou essas simples palavras: Luquinhas, era assim como o tratava. Adeus. Não dormiu mais, acreditando na morte da irmã, e do fato fez referência aos amigos da cidade, que em poucos dias deixou de ter sido rendido no comando. Efetivamente, naquela noite falecera a querida irmã do capitão, o qual foi o próprio a referir-nos o fato. Ainda um outro, para a prova da verdade e da tradição. Samuel Seve, moço de espírito elevado, nosso companheiro de estudos experimentais sobre espiritismo, faleceu na capital federal no dia 15 de julho de 1895, pelas 6 horas da tarde. Era natural do Maranhão, que tinha a família paterna. Poucos dias depois da morte, manifestou-se o capitão do exército, Manuel Raimundo de Souza, dizendo-lhe que dera à família imediatamente sinal de seu passamento, o que nos comunicou a outros amigos e ao capitão Raimundo. Pelo vapor do norte, recebeu o padre Seve, irmão do morto, o seu hóspede enquanto vivo, uma carta do pai que lhe referia o seguinte: no dia 15, cerca das 11 horas da noite, achando-se toda a família agasalhada, foi subitamente despertada pelos gritos de uma jovem, irmã querida de Manuel Seve, que dizia ter visto um homem penetrar em seu quarto, onde ainda se achava, pois ela ainda o via. Rodeada por os seus, cobrou ânimo e, enfrentando o insolente que ousara entrar em seu aposento reservado, soltou um brado de espanto, declarando que o homem era seu irmão Manuel, o qual desapareceu de sua vista. Tão depressa foi reconhecido. Foi um tumulto na casa, chorando todos, na persuasão
de que aquilo fora sinal de que o amado Manuel tinha morrido, ou antes que o caro amigo viera, ele mesmo trazer o sinal de sua morte. Só o velho pai, incrédulo, viu o fato por um prisma, sem dúvida mais aterrador para o seu coração. Para ele, aquilo era efeito da alucinação. A amada filha estava alucinada. Procurou como pôde acalmar a tempestade, tranquilizando a própria moça, que conciliou o sono. E dormindo sonhou. E no sonho viu o irmão estendido num sofá, no meio da sala, tendo à cabeceira uma mesa, sobre a qual um crucifixo e 2 velas, estando o corpo coberto por um lençol. Ora, isso era o que o quadro real do que se deu aqui, e nós presenciamos. Não abalou a crença do velho pai, que à hora do costume foi para seu emprego, onde depois do meio-dia foi entregue um telegrama do filho padre, dando-lhe a triste nova. O que aí fica narrado é o transunto da carta do velho Cive ao filho padre, a quem pedia explicação de tão estupendo acontecimento. O estupendo sucesso foi narrado nos jornais dessa capital, invocando-se o testemunho do padre, que não o deu, porque é padre, mas que também não desmentiu o fato, porque não podia abafar a verdade. É, pois, um fato tão autenticado quanto possível exigir-se e da aparição da alma de Seve no Maranhão, na mesma noite do seu desprendimento aqui na capital. A comunicação feita ao capitão e a apresentação à irmã completaram-se no sentido de fazer-se patente a verdade do sucesso. Centenas equivalentes poderíamos dar aqui. Os 3, porém, que demos nos parecem suficientes. Segunda opção dada: fatos autenticados pelos maiores vultos da ciência. Já sabemos que nos cabe agora avaliar as experiências dos grandes luminares da ciência sobre a sobrevivência da alma, com a consciência de sua individualidade. Saibam, pois, de uma vez por todas, que somente o Espiritismo pedimos a chave do pavoroso mistério que tem feito recuar os mais robustos talentos ante a ideia de se preocuparem com assuntos do mundo invisível, com a vida das almas. Pouco se nos dá que essa nossa franca e destemida declaração nos acarrete o escárnio de uns e a excomunhão de outros, quando o nosso fim é o descobrimento da verdade, que sempre custou caro aos argonautas da ciência. Perscrutemos, pois, os segredos do Espiritismo, com a coragem dos Crookes, dos Wallace, dos Varley, dos Zollner, dos Victor Hugo, dos Chardot, dos Flammarion e de inúmeros outros sábios. William Crookes submeteu a exame experimental as manifestações espíritas no intuito de demonstrar a falsidade delas. Suas vistas e seu procedimento acham-se estampados neste trecho de seu livro. Em presença de tais fenômenos espíritas, os passos do observador devem ser guiados por uma inteligência tão fria, tão desapaixonada, como são os instrumentos de que se serve. Por esse modo, tão correto, tenho apreciado fatos extraordinários, diz ele, sem temer o ridículo. Tendo-me convencido da verdade desses fatos, seria uma covardia moral recusar-lhe seu testemunho. Que os fatos são que fala o sábio? O leitor pode conhecê-lo manuseando seu livro, minuciosa exposição das experiências que fez e que deu o título de Estudos sobre o Novo Espiritualismo. Entretanto, apraz-nos a transcrever alguns trechos dessa importante obra impugnada de modo a provocar o riso de Faraday, Babinet e Chevalier. Sempre me perdoem pela pronúncia, meus amigos. Uma questão importante, diz o observador, se impõe à nossa atenção, saber se esses movimentos e ruídos são dirigidos por alguma inteligência. E continua: desde o princípio de minhas pesquisas, eu demonstrei que a força produtora de tais fenômenos não era cega, mas sim uma inteligência que, se não os dirigia, lhes era associada. E assim que, a meu pedido, as pancadas se davam no número exigido, fortes ou fracas, e nos lugares designados. Por um vocabulário de sinais previamente combinados, foram-me dadas respostas a questões por mim levantadas e me foram feitas várias comunicações. Crookes fez outras bem importantes considerações, procurando demonstrar que a desconhecida inteligência
ora era inferior à do médium, ora em completa oposição aos seus desejos, chegando a mandar reconsiderar as questões que lhe propunha quando não eram razoáveis. Conta ele que durante uma sessão com Home, uma prancheta que estava sobre a mesa, a pouca distância das mãos daquele médium, encaminhou-se espontaneamente para ele para dar uma comunicação. Eu li o alfabeto e, quando chegava à letra necessária, a composição do nome que a força invisível queria dizer, a prancheta suspendia-se de um lado e batia. As pancadas eram tão claras, tão precisas, e a prancheta estava tão evidentemente sob a inteligência de um poder invisível que lhe dirigia os movimentos, que eu exclamei: a inteligência que dirige essa prancheta pode mudar o caráter de seus movimentos e dar-me, por meio de pancadas em minha mão, uma mensagem pelo alfabeto Morse? Tenho toda a razão para assegurar que aquele alfabeto era completamente desconhecido de todos os presentes, e eu mesmo mal o conhecia. Assim que fiz a pergunta, mudou o caráter do movimento da prancheta e começou a mensagem pedida. As letras me foram dadas com rapidez, de eu não poder apanhar todas as palavras, pelo que foi perdida a mensagem, mas eu tinha colhido quantum satis para reconhecer que dirigia a prancheta um bom mestre do sistema Morse. Continuando, refere o sábio o seguinte fato. Uma dama escrevia automaticamente e eu quis verificar se ela o fazia inconscientemente. A prancheta que ela se servia afirmava, pelos sinais conhecidos, que, embora posta em movimento pela mão da dama, a inteligência que a dirigia era de um ser invisível, que se servia do cérebro da dama, como de um instrumento de música, dando assim manifestação a seus músculos. Eu disse então a essa inteligência: vedes o que está nesta sala? Sim, respondeu. Vedes este jornal? Podeis lê-lo? E logo pus o dedo sobre um exemplar do Times, que estava na mesa atrás de mim. Sim, respondeu novamente. Dizei-me, pois, a palavra que está debaixo do meu dedo. Quando fiz essa experiência, evitei propositalmente olhar para o jornal, e a dama era impossível vê-lo, porque estava encoberto pelo meu corpo. A prancheta começou a mover-se lentamente com dificuldade, mas escreveu a palavra honra, exatamente a que meu dedo cobria. Como, pois, essa experiência atribuir-se àquele fenômeno à força psíquica? Como? Se ninguém ali sabia qual palavra que estava debaixo do dedo? Preste o leitor atenção a este fato, e em consciência decida se pode ter sido produzido pela força psíquica do médium ou de alguém presente, todos completamente ignorantes do que estava oculto pelo meu dedo. Ou, se não é de rigor que tenha sido ele produzido por inteligência estranha, invisível, como se qualificou ela mesma, para a qual a matéria é transparente. Ora, provada a existência de uma inteligência invisível, que falta para tomá-la como um espírito? E o que vai nos dar o próprio Crux? A escrita direta desfaz toda a dúvida sobre a existência de inteligências invisíveis, estranhas à influência do mundo visível. Sobre ela escreveu Crux. A escrita direta é a expressão empregada para designar o que é produzido sem a intervenção do ser humano. Eu obtive muitas vezes palavras e comunicações escritas em papel, marcado com o meu sinete, nas mais rigorosas condições de fiscalização. Ouvi, no escuro, o ruído de lápis sobre o papel. Eram tão rigorosas as precauções por mim tomadas, que o meu espírito ficou convencido, como se eu tivesse visto formarem-se os caracteres. Como o espaço não me permite entrar em todos os pormenores, limitar-me-ei a citar os casos em que meus olhos e ouvidos foram testemunhas da operação. O primeiro foi uma sessão no escuro, porém o resultado não foi menos satisfatório. Eu estava sentado ao pé da médium senhorita Fox, e não haviam presentes senão a minha mulher e uma parenta. Com as mãos eu segurava as da médium, e sob os meus dedos tinha seus pés. Havia papel sobre a mesa, e eu tinha um lápis sobre os meus dedos. Uma perfeita mão luminosa desceu do teto, e depois de ter, por segundos, adejado em torno de mim, tirou-me o lápis e escreveu rapidamente no papel. Depois o lápis se elevou para perder-se na escuridão. Crux refere ainda os seguintes casos, que dão nova expressão às suas experiências. Durante uma sessão com Home, em minha casa, e de dia,
eu vi agitarem-se as cortinas de uma janela que ficava a 2,5 metros de Home. Uma sombra semelhante à forma humana foi vista por todos, em pé, agitando as cortinas com a mão. Enquanto a observávamos, dissipou-se e as cortinas pararam de mover-se. Vamos dar uma pausa e seguimos com a parte 3 na próxima leitura. Como eu disse antes, podem pegar 1 minuto deste vídeo, 1 minuto final, e dar sequência à nossa próxima leitura, de modo a não perderem a sequência dos fatos. Por enquanto, ficamos por aqui. Um abraço a todos.